PNP Prompts. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para falar um pouquinho sobre, dar uma introdução. Depois o Douglas vai falar sobre o assunto e como utilizar. Basicamente, a Microsoft ela lançou o PNP Prompts aí, tanto que tem até um repositório, né, onde tem vários códigos disponíveis que você pode baixar. Você pode utilizar esses prompts também. Mas qual que é a ideia da Microsoft? Imagina que a gente está começando a trabalhar bastante com prompt, Copilot, inteligência artificial. E a ideia é facilitar a criação de coisas que a gente está trabalhando no nosso dia a dia. Então imagina que eu tenho uma ideia, e a minha ideia é, por exemplo, converter todo o código de Power Automate para de repente documentar isso utilizando o Word. Então, a partir desse momento eu tenho essa ideia, eu crio um prompt que na minha empresa está funcionando e eu quero compartilhar isso. E basicamente eu utilizo esse GitHub da própria Microsoft para contribuir com a comunidade. Tanto que você vai ver a minha contribuição aqui, ó, já estou aqui na contribuição, Renato aqui. O Douglas vai adicionar dele agora. E você pode adicionar a sua também, porque é um repositório público que a Microsoft disponibiliza para pessoas contribuírem com a comunidade. Legal? E qual que é a ideia da Microsoft? Você vai ver que dentro da pastinha de prompts aqui, tem vários prompts. Tem tanto de AI Builder, Copilot Studio, Power Apps, Power Automate, Power Pages. Por quê? A Microsoft introduziu dentro das ferramentas a parte de começar uma aplicação, seja no Power Apps, seja no AI Builder, seja no Copilot Studio, a partir de um prompt. Então você desenha todo esse prompt, esse esqueleto de prompt, que pode ser em português, inglês, espanhol. A partir do momento que você cola, a própria ferramenta da própria plataforma vai criar a estrutura por trás. Então, do Copilot Studio, por exemplo, você colou o prompt ali, ele vai gerar toda a estrutura do tópico para você. Do Power Apps, ele vai criar toda a estrutura do aplicativo com a tabela no Dataverse. Do Power Automate, ele vai criar com base na descrição todo o fluxo utilizando a descrição. Então, dentro aqui você vai ver, tem 3 contribuições minhas já. E basicamente, dentro de cada contribuição, você vai ver que tem um prompt, onde você vai poder passar a descrição e ele vai criar toda a estrutura para você. Então, o Douglas vai mostrar para vocês como que funciona e como que vocês podem adicionar também dentro desse controle da Microsoft. Isso aí, a ideia é a gente fazer um prompt para a gente poder postar lá. Aí eu e o Renato a gente estava pensando em algumas ideias sobre que prompts a gente usar. Antes de eu subir, a gente vai fazer então a gente vai fazer o nosso prompt. Então a primeira parte do nosso vídeo aqui vai ser falando sobre como a gente criar esse prompt. Se vocês quiserem fazer no nosso YouTube tem o curso completo de como você criar o seu prompt lá, tem um exemplo prático que a própria Microsoft tem na documentação. E aí tem 2 módulos lá. Um é fazendo prompts de forma simplificada, depois a gente usando esses prompts com o Dataverse, com dados do Dataverse, tá? Mas eu quero criar junto com vocês aqui um promptzinho e aí depois a gente subir esse prompt nessa biblioteca. Por que é legal da biblioteca? Porque lá você já tem um monte de exemplo pronto, então é só você copiar. E a outra é a forma de você contribuir com a comunidade. Pô, fiz um prompt legal aqui, quero contribuir. E aí eu e o Renato, a gente estava pensando em que prompts seriam legais para a gente postar, para a gente fazer junto com vocês. E eu estou tentando lembrar qual que a gente falou, Renato. Você está mudo. Perdão. A gente falou sobre converter CSV para JSON depois e depois teve um outro que a gente falou. A gente estava falando, eu tenho trabalhado muito com classificação e apoio de escrita de documentação e de e-mail. Esse de documentação que o Renato fez, eu tenho um que eu fiz em algumas palestras, que é para o AI Builder que faz documentação de Power Automate, mas eu vou deixar isso para um vídeo mais para frente, porque ele é um pouco mais longo, mas eu coloquei um diagrama aqui só para a gente poder entender rapidinho como que funciona. Então, os AI prompts que a gente tem ali no AI Builder, então isso aqui fica dentro do AI Builder, eles funcionam com o GPT-4 ou 3.5, tá? Então, 3.5 ou o 4 mini. E aí o interessante é que na hora que a gente cria esses prompts, ele vai usar o Azure por trás dos panos para poder fazer o processamento. Então, o que, que a gente faz aqui? A gente injeta informação, basicamente. Então, se eu colocar aqui, eu vou mudar a setinha. A gente, na verdade, injeta informação
para o nosso prompt. Aí essa aplicação é um Power Automate, a gente pode pensar, mas aqui vamos colocar um Power Automate. Ele envia informações, pode ser um Power Apps também, tá? Então vou colocar aqui Power Automate ou Canvas Apps. Ele vai enviar informações para o nosso prompt vai processar e ele vai gerar texto. Então o resultado final aqui é texto. Texto gerado. Só que esse texto ele pode ser o que a gente quiser. Então, o exemplo que o Renato comentou aí, pô, eu quero enviar algumas informações que são um CSV e eu quero que isso seja transformado em um JSON. A gente pode enviar essas informações, vai transformar num JSON e vai dar para a gente como resultado. E a gente pode trabalhar isso da forma que a gente quiser. Então, vamos fazer esse teste aí do CSV como exemplo. Para o que a gente poderia fazer como um exemplo? Um cara que interpreta arquivo de texto. Tem algumas aplicações legadas, antigas, que elas trabalham com um formato de texto. Então, que é meio que um CSV no fim das contas, que é cada coluna ela é separada por um separador específico, então pode ser um hashtag, pode ser um ponto e vírgula, alguma coisa do tipo, e aí cada linha daquele TXT vai ser uma informação. E a gente gostaria talvez de processar aquela informação com um JSON. Eu posso usar a inteligência artificial para fazer isso, ou eu posso usar um processador por padrão. Mas, de repente, uma inteligência artificial gera um negócio mais rápido. Ou a gente poderia, por exemplo, fazer um prompt que vai, quando eu receber um e-mail, ele vai ler aquele e-mail, vai tentar extrair algumas informações e com base naquelas informações vai direcionar para algum atendimento. Vai ver se aquilo ali é um suporte, se é uma reunião, se é um serviço novo que o cliente está pedindo, alguma coisa do tipo. Os prompts eles podem ser para qualquer tipo de coisa. Se vocês olharem lá nesse PNP que a Microsoft criou e que a comunidade está trabalhando, tem dos exemplos mais simplistas possíveis, vocês vão encontrar lá. Se vocês tiverem ideias aí, manda para a gente no chat que a gente vai fazendo nas próximas lives também. Então o processo ele é basicamente esse, tá? Quanto mais informação a gente enviar para o nosso prompt, quanto melhor a gente escrever nosso prompt, melhor vai ser o resultado. Por isso que é tão importante essa parte dos prompts. Douglas, Tá um legal? comentário aí que eu acho legal é que você comentou sobre a parte de daria para usar um chat GPT, um OpenAI da Microsoft, lá o Azure OpenAI. Mas o que é legal é que se você consegue padronizar coisas que você faz no dia a dia, imagina que vai chegar uma hora que você vai ter um acesso, um limite, se você não tem essas ferramentas pagas. Mas uma vez que você tem um padrão ali que você consegue colocar no AI Builder, por exemplo, definir esse padrão é muito mais fácil de você reutilizar a solução. E pensa que não é, às vezes, por mais simples que a solução seja, às vezes você vai usar interno ali dentro da sua empresa. Mas às vezes não é só você que vai usar. Se for mais de um colaborador, às vezes faz sentido ter isso dentro do Web Builder, por exemplo. Você vai estar reutilizando uma funcionalidade que às vezes o chat GPT pode fazer. Mas se o AI Builder pode fazer isso para todo mundo da equipe, é muito mais fácil. Então às vezes não é sempre pelo mais simples. Às vezes pode ser para otimizar o tempo da sua equipe de forma geral. Além do que a gente está falando de dados trafegando dentro da sua organização. Aqui a gente está dentro da sua empresa. Tá? Então, quando a gente está falando disso aqui, vou colocar aqui por trás. Isso aqui é dentro do seu Azure, é dentro da sua empresa, não está saindo fora. O dado não está saindo fora. Se você usar o chat GPT, seu dado está saindo fora. E aí é brecha de segurança. Tá? Então, é importante também tomar conta disso aí. Então, um exemplo que a gente poderia fazer aqui é processar dados de um arquivo texto e transformar ele em JSON. Então, dá para a gente criar um exemplinho de arquivo texto. Notepad online. Deixa eu ver se dá para a gente criar um Notepad online aqui. Não, quero só online Notepad. Para eu não ter que abrir no meu PC. Acho que deu uma travada aí. Ah, voltou. Voltou, foi meu browser. Eu só quero abrir um online Notepad para não ter que abrir o Notepad da máquina, mas talvez vai ser mais rápido abrir o Notepad da máquina. Deixa eu compartilhar outra tela aqui.
Vamos criar um exemplinho aqui simples, que é... Então, a gente vai usar como separador o hashtag, aí a primeira coluna vai ser atividade, então vamos até seguir o mesmo exemplo da atividade, projeto, horas e atribuído. E semana. E aí a gente tem atividade testar funcionalidades. Projeto é desenvolvimento Picontoso. Horas 20. Atribuído ao Douglas. Semana 45. Eu não sei se vocês estão aqui, acho que no Brasil não é muito comum, mas lá na Europa é muito comum trabalharem por semanas. Deploy da sprint, projeto, desenvolvimento Picontoso, 4 horas, tá para o Renato, na semana 45. Beleza, a gente tem um exemplinho de texto, de arquivo de texto aqui. Imagina que a gente poderia fazer a mesma coisa, só que para processar dados de compra, ordem de serviço, enfim, a gente pode usar para outras coisas, que é só um exemplinho para vocês verem. E aí o que a gente vai fazer é tentar processar esse arquivo de texto em um arquivo JSON. Então, o que a gente vai falar é, independente se isso é um CSV ou é um arquivo de texto, a gente só vai falar para ele que a gente está passando um texto para você, esse texto vai seguir um padrão e eu quero o retorno em JSON. Então, vamos criar, deixa eu compartilhar agora a outra tela, para a gente fazer esse carinha aí. Fechar esse online. Então, aqui dentro do AI Builder, dentro do Power Apps, então se você entrar make.powerapps.com, entrar no seu ambiente, e aqui na lateral esquerda tem o AI Hub, a gente tem os prompts. Eu vou abrir aqui e a gente vai usar essa ação de Create Text with GPT. Então, o que a gente está fazendo é criar um prompt. Vou colocar aqui, esse prompt vai ser o Live Low Coding, Romãos 01, processar texto em JSON. E aí a gente vai escrever o nosso prompt. Então, o que a gente vai fazer o nosso prompt aqui? Quanto melhor você escrever, melhor vai ser o resultado. Nosso prompt aqui vai ser... você pode fazer em português, tá? Não tem problema, ele já suporta português. Então, a gente vai colocar você um assistente de processamento de dados. Vou enviar um conteúdo em formato texto, vindo de uma integração, e preciso que você converta no formato JSON. Aí a gente vai dar mais instruções, a gente precisa dar mais instruções. Certifique-se de que a primeira linha do arquivo contém as propriedades do JSON. A gente pode até fazer assim, certifique-se de que, 2 pontos, aí a gente coloca, primeira linha do arquivo contém propriedades JSON, o arquivo contém múltiplas linhas, portanto o resultado deverá ser um array. Outra coisa, as colunas são as propriedades. Primeiro, contém propriedades do JSON. As propriedades são e conteúdos são separados pelo caractere hashtag. Envie o resultado, deverá ser somente o conteúdo do JSON e nada mais. Vamos ver se esse prompt vai funcionar, tá?
Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa enviar. Aqui está o texto. E aí a gente cria uma variável. A gente vai criar uma variável aqui dentro do input. Vamos chamá-la de texto. E a gente pode dar um insert aqui e colocar texto. E aí a gente pode colocar um dado de teste. E aí o dado de teste é a cópia daquele conteúdo que a gente acabou de colar ali. Tá? Então eu acabei de colar desse jeito. Vamos ver se vai funcionar bem. A gente pode clicar aqui para salvar e testar o prompt. Ele já vai salvar e já vai testar. Vamos ver se ele vai funcionar bem. A questão dos prompts é que sempre vai ser teste, teste, ajusta, teste, ajusta até ficar bom, tá? Ó, legal. Ele achou aqui texto, atividade, projeto, projeto, horas, horas, atribuído, atribuído, e cada linha ele tentou de uma forma. Então, na verdade, a gente vai ter que ajustar aqui para a primeira linha contém as propriedades do JSON. Eu tenho, deverá ser um array. As propriedades de conteúdo são separadas pelo caractere 3. Vamos colocar um quarto aqui para a gente ver se a gente ajusta, porque a gente precisa fazer com que a primeira linha seja reconhecida como as propriedades. A primeira linha do arquivo contém as propriedades do JSON que deverão ser. Vamos ver como que a gente pode escrever isso. A primeira linha do arquivo contém as propriedades do JSON que deverão ser propriedades da estrutura do JSON do conteúdo do JSON. Vamos ver se ele vai reconhecer bem. Uma coisa importante também, quando a gente está testando nosso prompt aqui, ele não consome crédito, tá? Então a gente pode testar à vontade que ele não está consumindo crédito. Primeira linha do arquivo contém as propriedades da estrutura do JSON. A gente pode dar um exemplo para ele. Procure por atividade, projeto, horas, etc. E aí a gente pode falar, em vez de ponto, tracinho, vamos colocar assim, garanta que as propriedades do JSON. Vamos testar sem isso primeiro e depois a gente testa uma outra coisa, se não funcionar. Beleza, atividade testar funcionalidade, projeto de envolvimento contoso, horas 20 atribuído, aí outra atividade deploy da sprint, beleza, vocês viram? É só a gente fazer uns ajustezinhos e ele já dá um resultado muito melhor para a gente do nosso prompt. Então, por isso que essa parte dos prompts é muito teste e validação, dar exemplo, esse tipo de coisa. A gente dá um pouco de contexto e o prompt já vai entender. Douglas, Olha que legal, a gente já... até um ponto nessa questão de prompt, né? Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Que é legal é que se você está usando o 3.5, por exemplo, ele é muito tendencioso a ignorar alguns prompts que você passa por ser uma versão muito mais antiga. Ele ignora alguns prompts e uma vez que você muda e começa a utilizar o GPT-4, ele começa a entender melhor esses comandos que você está utilizando, porque ele entende que é um comando que é obrigatório seguir. Então ele tende a ser mais obediente quando a gente está usando um modelo mais recente. E dá para a gente mudar aqui nas configurações para o modelo 4. E dá para você também mudar a temperatura, esse tipo de coisa. Mas olha que legal, ele já gerou nosso JSON aqui com base na estrutura de dados. Então daria para a gente fazer a mesma coisa para o caso da gente... Ó, ele trouxe agora o JSON em cima, então eu quero que ele... Nada mais. Bom, pedir para ele não trazer o JSON. Conteúdo sem nenhuma informação adicional, incluindo. Vai ver se ele pega. Acho que ele pegou porque se mandou o modelo, né? Você está usando o É, 4. mas dá para tirar isso do resultado final. Vamos ver se vai obedecer. Não. O resultado deverá ser somente conteúdo sem nenhuma informação adicional, nem o comando de padrão do JSON.
E no output aqui a gente está mandando ele dar texto, mas tem um jeito dele dar JSON, ó. Aí a gente agora ele já retornou certinho. E aí eu salvando esse prompt, ele vai estar pronto para eu usar já. Mas olha que legal, a gente tem um prompt já legalzinho, prontinho para ser usado. E a gente poderia usar isso para formatar, por exemplo, essa integração, esse arquivo de integração que a gente vai ter aí de um SAP ou de um RP qualquer que a gente tenha. Tá? Então, isso aqui é um exemplo prático, legal da gente fazer. Então, legal. Fizemos o nosso primeiro prompt.